Boa noite, irmãos. Acostumado a pregar para os jovens, mas hoje um pouco diferente. Nossa mensagem de hoje estará no livro de Isaías, versículo 41 e versículo 8. Isaías, capítulo 41 e versículo 8. Antes da leitura, irmãos, eu tinha feito um slide para pôr aqui, que a frase é um pouco longa. Mas esses dias, esses meses, eu estava fazendo trabalho, eu coloco as músicas para ouvir, e eu acabo ouvindo músicas diferentes. E em uma delas, que eu gostei muito, tem uma frase, está no refrão. A frase que eu tinha até posto, entre aspas, é o tema da nossa mensagem. Ela fala o seguinte: imagine o privilégio de ser chamado por Ele, amigo de Deus. É uma música muito bonita. E essa frase me pegou, Porque realmente, imagine o privilégio de Deus chamar um ser da sua criação de amigo de Deus. Vamos para a leitura? Isaías 41, versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Eu vou abrir a tradução, que eu gosto de comparar. Só um minuto. Isaías 41. Versículo 9. Tu a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Até aqui, depois a gente continua a nossa leitura. Então, o nosso tema tem muito a ver com o tema central tem muito a ver com esse versículo de Isaías, mas tem um exemplo de Abraão. A gente vai ver aqui mais um exemplo. Mas o que chamou a atenção é amigo de Deus. O que é um amigo, Poderia falar, nossa, um amigo é uma pessoa que a gente tem do nosso lado, Mas aí, quando eu fui olhar no dicionário, amigo, segundo o nosso dicionário no português, é aquele sentimento fiel, Eu vou ler a definição do dicionário. Sentimento fiel de afeição, apreço, uma estima, uma ternura entre pessoas. Quer dizer, amigo é um sentimento que os humanos têm, que a gente, criação de Deus, tem. Só que Deus usa Deus, no intuito de querer se aproximar da gente. Foi esse o objetivo da sua criação. Só que, em vez de usar o sentido do dicionário, eu prefiro o sentido da Bíblia. Lá em Provérbios capítulo 17, versículo 17, eu tenho uma versão legal, se os irmãos quiserem abrir, não precisa. Mas é um versículo bastante conhecido no livro de Provérbios, que diz: o amigo dedica sincero amor em todos os momentos, e é um irmão querido na hora da adversidade. Em outras versões vai estar escrito: em todo tempo tem um amigo, mas na hora da dor, na hora da aflição, se nasce um irmão. Só que eu peguei esse versículo porque ele resume tudo aquilo que a gente pode entender como amigo na Bíblia, entender como o que Deus diz como amigo na Bíblia. Uma coisa importante do amigo é a confiança. Confiança de um amigo é um amigo de verdade, não um amigo não o colega, não o chegado que a gente tem no nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso dia a dia. Colega a gente vê porque tem uma relação, Eu, por exemplo, eu trabalho com os colegas de trabalho, O Adriano trabalha com colegas de trabalho, mas tem aquele que é um amigo, é aquele que a gente confia. Um amigo é aquela pessoa que a gente conta aquilo que a gente não conta para as pessoas mais próximas. Tem coisas que eu não conto para minha mãe, mas eu me sinto confortável em falar com um amigo. Eu acho que todo mundo tem esse sentimento de amigo. Amigo é aquela pessoa que você tem uma afinidade, tem um sentimento ali de amor, no sentido de parceria, de cooperação, assim, digamos. E aí, voltando no versículo, por que Abraão? E não só Abraão, outro exemplo que a gente tem é Moisés. Por que
Deus chama Abraão e Moisés, né, de amigo dele? E detalhe que não é uma das pessoas que chamam, Abraão foi amigo de Deus, Moisés foi amigo de Deus. A gente vai ver que não. Aqui na passagem de Isaías, é Deus falando. Ele fala, meu amigo. Ele não é outra pessoa que fala, Abraão foi amigo de Deus, é o próprio Deus. Por isso que eu achei legal a frase da música e fui entender melhor, fui buscar na Bíblia, né? Porque não é ser chamado de amigo de Deus, é ser chamado por Ele. E por que só Abraão e Moisés, né, têm o título de amigo de Deus na Bíblia? Eu fui buscar entender e cheguei a duas conclusões, né? Uma conclusão. Porque tem duas semelhanças Abraão e Moisés. A primeira semelhança é a fé. Mais para frente, quando a gente estiver encerrando, a gente vai entender por que fé, né? E mais para frente a gente vai entender por que outro ponto. Por que fé? O próprio versículo aqui, no versículo 8, no versículo 9, na verdade, Deus fala, a quem tirei dos confins da terra. Se a gente voltar lá em Gênesis, quando Deus chama Abraão, Deus pede para que Abraão saia da sua parentela, de tudo aquilo que ele fazia. E se fosse com a gente? Será que a gente sairia das nossas casas, sairia de tudo que a gente faz hoje e ia para um chamado de Deus? Talvez. Mas Abraão teve fé naquele momento de entender o propósito que Deus tinha para ele, de entender a missão que Deus tinha, de entender todo aquele sonho que Deus tinha para realizar na vida dele, ser pai de muitos irmãos. Foi passando, né, de pai para filho, Abraão, Isaac e Jacó. E ele teve fé naquele momento. E depois, né, o segundo momento que a gente pode servir de exemplo, não é só esses dois, mas um exemplo grande assim, de fé, é uma coisa que hoje a gente olha e fala, nossa, quem teria coragem se fosse alguém de tanta fé, alguém tão próximo de Deus, que faria uma coisa que Abraão fez, que foi oferecer o seu único filho, Isaac, em sacrifício. Ele pediu tanto que tivesse um filho, e depois Deus pediu que ele oferecesse esse sacrifício. Então ali teve fé. E Moisés, e aí falando de Moisés, por que Moisés é amigo de Deus? Né? A gente leu aqui em Isaías, os irmãos não precisam abrir, mas eu vou abrir aqui. Lá em Gênesis capítulo 33, e versículo 11, Gênesis capítulo 33, versículo 11, diz o seguinte, só contextualizando, né? Deixa eu ver. Perdão, Êxodo 33. Perdão. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Só contextualizando, né? Naquele momento que Moisés estava levando o povo, Deus tinha se irado, né? Falou, povo obstinado, vou se deixar do meio desse povo, deixaria apenas longe. E Moisés foi lá e orou a Deus, ele rogou a Deus para que Deus não se distanciasse do povo. E no capítulo 11, no final do versículo, o narrador, né, o escritor dessa passagem, que a gente entende, Moisés escreveu tudo isso, mas a gente entende que foi Deus que colocou o título de amigo de Deus. Se a gente ler lá no capítulo 11, está escrito, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo, depois tornava ao arraial. Só até aqui, só a primeira parte. Então, a Bíblia diz que Deus falava face a face como qualquer um fala com o seu amigo. Então, foi os dois personagens que eu escolhi. E é legal a gente guardar um ponto aqui para depois, que é, e falava o Senhor Moisés como face a face, depois tornava o arraial. Ele tinha Moisés se afastava para conversar com Deus, significando uma intimidade que ele procurava ter com Deus. Então, esses dois personagens é o que a gente tem de exemplo de amigos de Deus na Bíblia. Só que a gente vai entender hoje que não são só esses dois personagens, né? Mas para a gente entender por que não é só esses dois, como a gente pode chegar também a esse privilégio, né, de ser amigo de Deus, a gente tem que entender primeiramente de quem que a gente é amigo. Pergunta diferente, de quem que somos amigos hoje? A gente pode dar vários motivos para justificar nosso afastamento de Deus, né? Mas naquela época Moisés tinha o deserto e tinha Deus, né? Moisés era muito fácil falar face a face com Deus.
Hoje é muito mais fácil pecar. Abraão foi escolhido. Não. Não é bem assim. A gente tem que entender primeiramente de quem somos amigos, porque os pecadores somos nós. Lá em Tiago 4,4, é um versículo bastante conhecido, e existem várias versões da primeira palavra que ele utiliza, mas eu escolhi uma bem legal, a fim de entender. Eu vou abrir as duas versões. Tiago capítulo 4,4 vai dizer sobre a amizade com o mundo. E é uma coisa importante que ele é bem duro na sua palavra, porque ele não existe meio termo, né? Vamos abrir aqui Tiago. Tiago 4, versículo 4. Ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser, guarde bem essa palavra, irmãos, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Na outra versão, é um pouco parecida, diz adúlteros. Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. É legal a gente entender, a gente vê, né, nesse versículo, que não é ser, ele não fala quem é amigo de Deus, ele fala quem quer, né? Na outra versão que eu li está qualquer que quiser, mesmo sentido das palavras, né? Então não é ser já amigo do mundo, é aquele que quer, aquele que olha as coisas do mundo e fica com desejo de ver, mas eu queria fazer tal coisa, eu queria, né, hoje, por que eu tenho que ir para a igreja hoje? Já vou no domingo, já vou no sábado, por que eu tenho que ir na quarta também? E ele coloca isso aqui porque ele fala quem quer, é o desejo, né? Eu outro dia estava trazendo uma palavra aqui nos jovens, a gente estava lendo sobre Timóteo, ele fala sobre as riquezas, né? E aí é legal que ele não fala que quem é rico, ele fala quem quer ser rico. É legal a gente perceber esses pequenos detalhes, porque o pensamento humano, ele só acha que uma coisa está feita, a gente só vai achar que a gente é inimigo de Deus se a gente achar que a gente é amigo do mundo. Mas não. Se a gente querer, né, é a simples vontade de pecar, né? E o que são o que Tiago está dizendo dessas amizades do mundo, né? A gente entende que essas amizades do mundo que Tiago está dizendo é tudo aquilo que Deus se desagrada, o pecado, a cobiça. São as práticas que nos afastam de Deus, né? Deus não concorda, só que a gente, no nosso olhar, porque a gente acha que a gente só está, é normal, né? Hoje o mundo está tudo invertendo, né? A moral, a gente tem acesso à internet, que é uma coisa que pode ajudar muita gente, só que ao mesmo tempo a gente pode acabar se distraindo e perdendo o foco da palavra. Isso é mais para os jovens, mas isso em geral. Quantas vezes a gente olha na rua aí e as pessoas estão mais frias umas com as outras, né? As pessoas não reagem com aquilo que é errado, com aquilo que é antiético, aquilo que é imoral. O mundo está se perdendo, né? No geral mesmo. E as pessoas estão cada vez mais querendo ser amigos do mundo, né? Mais para frente, né, Paulo vai falar. Só que também uma coisa que pode ser entendido como uma amizade do mundo. Estava lendo uma frase de Lutero, né? Ele fala: quanto mais ele se mantém com tarefas no dia a dia, mais ele tem que estar perto de Deus. Só que a gente não é hoje, a gente não é assim, a gente não segue essa colocação de Lutero, né? A gente tem de manter uma coisa desproporcional, né? Quanto mais eu busco as coisas do mundo, quanto mais eu quero, quanto mais eu dedico ao meu trabalho, quanto mais eu dedico aos serviços do dia a dia, quanto mais eu dedico às amizades do dia a dia, menos eu vou estar buscando a presença de Deus. A gente acaba diminuindo o fato de estar em comunhão com nossos irmãos, a gente acaba diminuindo a vontade de fazer a obra. E essa é a vontade de ser amigo do mundo, essa é a vontade de querer, né, manter uma amizade com o mundo. Não querer manter a amizade com o mundo porque a pessoa está fora da igreja, mas de se distanciar de Deus, né? O homem foi feito para estar próximo de Deus. Deus visitava o jardim do Éden todo dia, né? E o homem via a face de Deus.
A vontade de Deus era que o homem em si mantivesse aquele contato. Mas depois Adão e Eva pecaram e a gente foi separado. E graças à misericórdia e graças de Deus, a gente teve um sacrifício que nos redimiu. Só que, mesmo depois disso, há os alertas. Tiago escreve sobre isso, Paulo vai falar também lá em 1 Coríntios, se os irmãos já quiserem abrir, 1 Coríntios 15, 33. E não é uma coisa que a gente acaba não percebendo no dia a dia. Porque se a gente não tem entendimento de que Deus é amigo da gente, se a gente tem o mesmo entendimento de viver, assim como a gente vê um amigo, né, da terra, se a gente não vê Deus como nosso amigo, querer estar próximo, de querer contar tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia, de querer dividir as coisas que estamos passando, a gente acaba cada vez mais se distanciando, acaba ficando algo robótico, né, algo mecânico, travado. Não é aquela proximidade que mais pra frente a gente vai ver no final. E Paulo faz uma advertência, né? E é legal que, se a gente ver o contexto, no sábado o pastor Leonardo comentou, né, no capítulo 15, lá no Jardim Morumbi. E é legal, realmente é muito legal de você ler e entender o capítulo 15 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 33 diz: indico abrir e eu não abri isso. 1 Coríntios. Meu celular travou? Vamos depois. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Em outras traduções vai estar escrito as más companhias, né? A gente tem isso como amizade, como pessoas próximas, né? E a gente vai ver o contexto aqui, que Paulo vai mostrando aqui no capítulo 15, que são daquelas pessoas que não acreditaram, que começam a não acreditar na verdade, né? Elas se afastam e acabam negando a verdade. E isso pode acontecer com pessoas dentro da igreja. Se a gente não tomar cuidado, a pessoa se acaba se afastando e tendo opiniões diferentes. E a gente pode se afastar de pessoas até mesmo dentro da igreja, porque se Paulo está advertindo, naquela época tinha isso, né? E isso não é iminente de acontecer. Oremos, né? A gente ora muito a Deus, a gente pede, a gente torce que isso aconteça, mas pode acontecer. E ele faz essa advertência, não no sentido de já ser mal, né, de todo mundo, mas no sentido de advertir, porque pode acontecer. Tem outra versão que diz: não vos enganeis, né? Às vezes em versões faz más conversações, mas tem outras que diz más companhias. Elas corrompem, né? A gente pode ter conhecimento da verdade, a gente pode seguir essa possibilidade, mas se a gente colocar pessoas do nosso lado que são do mundo e desprezam a verdade, desprezam a palavra de Deus, desprezam a possibilidade que Deus quis da sua criação, a gente também acaba sendo corrompido por isso. E é por isso que Paulo fala dessas más influências, né? Outra coisa sobre más influências é porque existe um dito no dia a dia de hoje, né? Que a gente é reflexo das pessoas que a gente é próximo. Eu sou reflexo porque eu tenho, né, todo mundo tem seus trejeitos, eu tenho um modo de falar, um modo de agir, porque tem pessoas próximas de mim que fazem as mesmas coisas. E se a gente não se espelhar em Cristo, né, a gente vai ler agora adiante, se a gente tiver pessoas que não são de Cristo, se a gente tiver pessoas que se afastam da verdade, pessoas que não desejam estar com Deus, a gente acaba sendo reflexo dessas pessoas. Quando Paulo diz corrompe, é isso. Queira ou não, a gente não é a nossa personalidade, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de enxergar as coisas, não é porque a gente sozinho, né? Não é a nossa mente, é porque a gente tem pessoas próximas. Vocês podem perceber, a gente tem proximidade com pessoas e isso acaba sendo reflexo das nossas vidas. Eu não estou falando que isso é ruim nem bom, mas é um fato. Existe um estudo que diz que a gente é reflexo das 5 pessoas mais próximas da gente. Se você parar para pensar realmente, né? Ninguém tem a mente totalmente fechada. A gente acaba refletindo aquilo que a gente aceita, acaba refletindo aquilo que a gente toma como verdade. E Paulo faz essa advertência. Então, se a gente entender de quem a gente é amigo, a gente nunca vai entender que a gente acaba sendo inimigo de Deus no dia a dia. Mas aí, para finalizar, vamos abrir agora em João 15.
e versículo 13. Então, relembrando o começo, imagine o privilégio de ser chamado por Ele, amigo de Deus. Quando a gente vê, quando eu comecei, a estudar sobre essa frase que estava na música, falei, realmente, vai ter só Abraão e Mateus, mas não. A gente, essa colocação, essa qualidade de ser chamado por Ele, de amigo de Deus, não é algo restrito, não é algo fechado, não é algo, já foi só os dois personagens, não. Jesus, ele vai falar no versículo 13 até o versículo 15 o seguinte: João capítulo 15, versículo 13: Não existe maior amor do que este, se alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos. Perceba essa frase, né? É Jesus que está dizendo: vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. É legal que nesses 3 versículos, ele vai de muito encontro, com aquilo que a gente viu desde o começo. Vamos versículo por versículo. No versículo 13, ele começa falando: Ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida pelos seus amigos. Se vocês se lembrarem do versículo que a gente usou para entender o significado de amigo na Bíblia, está lá em Provérbios 17, 17. Eu não sei se os irmãos abriram, se os irmãos viu, mas eu li aqui: o amigo dedica sincero amor em todos os momentos. E Jesus vai de encontro a isso. Ele fala: ninguém tem maior amor do que esse. Jesus demonstrou amor na sua vinda, na sua morte, na sua ressurreição, e até hoje ele demonstra amor conosco. E isso ajuda a gente a entender o que é um amigo, porque Jesus demonstrou amor. Ele fala isso no primeiro versículo. E a gente viu que amigo, a gente pegou a definição de amigo na Bíblia, pode existir várias definições, mas eu escolhi essa daqui. O amigo dedica sincero amor em todos os momentos, e é o irmão querido na hora da adversidade. E é legal que o versículo de Provérbios, ele vai de muito em conta ao versículo de 1 João 3,16, em João 3,16 fala que Deus amou o mundo, chamou a vida que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E lá em 1 João 3,16, olha, vai vendo que, olha o legal disso, que não existe maior amor do que esse, de dar a vida para os seus amigos. Então, é um nível, Só que é legal porque o versículo 13 vai de muito em conta a nossa definição de amigo. Jesus, ele fala isso ele mesmo, o próprio Jesus fala: ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida, de dar a sua vida pelos seus amigos. E o que está escrito em Provérbios? Um amigo dedica sincero amor em todos os momentos. E é muito legal isso. E partindo aqui, e seguindo adiante, no versículo 14, ele fala: vós sois meus amigos. E aí é legal que tem uma vírgula, tem uma condição aí. Vós sois meus amigos. Eu acho que na tradução todo mundo está. Tem uma palavrinha bem pequenininha, que é o ser, Lá eu e o Caio, no nosso trabalho tem um condicional, Caio? A gente entende que ser é uma condicional. Mas vamos analisar, olha o legal disso. Vós sois os meus amigos, ele coloca um ser, ele coloca uma condição nisso. Se praticais o que eu vos mando. E aí, vamos agora seguir, recapitulando a nossa meditação. Por que Abraão e Moisés foram amigos de Deus? Porque eles tiveram duas coisas: fé e obediência. E Jesus colocou essa condicional e coloca: se praticais o que eu vos mando. E aí, antes nesse versículo 15, nesse capítulo 15, ele coloca, como o pai me amou, ele vai falando do exemplo da videira, da porta e tal. E depois, ele fala do mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Só que ele fala: se praticais o que eu vos mando. Jesus manda,
ele coloca uma ordem para a gente: ide por todo mundo, pregar o Evangelho, né? Amar, que a gente ame uns aos outros. É a mensagem de amor de Jesus, né? E fé e obediência a gente pode ter na toda a passagem, toda a vida de Jesus, todo o ensinamento de Jesus, que a gente precisa de fé e obediência para se tornar amigo de Jesus. Como é que a gente coloca fé e obediência em prática, né? Na busca de querer ser amigo de Jesus? Fé em acreditar nas suas palavras, fé em acreditar nos seus ensinamentos, obediência em seguir aquilo que Jesus ordena a nós como cristãos, pessoas, discípulos dele, pessoas que entregaram suas vidas para Jesus. A gente tem que colocar em prática, que é aquilo que Jesus pede, né? Se praticais, né? Se praticar o que eu vos mando. Jesus ordena algumas coisas para a gente. E isso é uma condicional da gente se tornar amigo de Deus, né? Então, olha só, ele explica o que é amor, ele coloca a condicional de ser amigo dele, e ele explica o porquê da gente ser amigo dele. Vamos ler o versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Realmente, né? O senhor pede, faça isso, né? Limpa. Imagina que naquela época, né? Vai tratar do cavalo, né? Naquela época eram as coisas diferentes. Cuidou da casa, né? Os servos tinham várias outras coisas. Mas vamos pensar a gente como um servo e um senhor, né? O servo ele ordena, e o senhor ordena e o servo faz. Então, por isso que Jesus coloca. Porque o servo não sabe o que faz o senhor. O servo não está sabendo o que o senhor faz. Mas aí Jesus explica por que a gente não é servo e sim amigos dele, né? Mas eu vos tenho chamado amigos, pois, né? Ele explica por quê. Pois tudo que eu ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Se os irmãos lembrar que é difícil, né? A gente acaba falando várias coisas. Mas no começo, a gente viu que a definição de amigo é você contar, né, para o seu amigo aquilo que você tem. Você só fala para ele porque você tem intimidade com o seu amigo, né? A gente viu que a gente conta as coisas para o nosso amigo, coisas que a gente não conta para os nossos próximos, coisas que a gente não conta para os nossos pais, coisas que a gente não conta para os nossos filhos, não, para os nossos irmãos, mas a gente conta para aquele amigo que é chegado nosso, aquele amigo que é muito próximo, em amor. E Jesus diz que pois tudo que eu ouvi de meu Pai eu compartilhei. Ele nos conta tudo aquilo que o Pai fala com ele. Jesus coloca a gente como amigo porque ele quer essa proximidade de poder conversar livremente com a gente, assim como ele quer que a gente livremente converse com ele em todos os momentos da nossa vida. É o motivo que faz a gente ser amigo de Cristo, é o motivo que faz a gente ser próximo de Cristo. Porque assim como Jesus conta para nós tudo aquilo que o Pai conta, né? Deus conta para ele quer que a gente mantenha essa proximidade como amigo, né? Que a gente tenha uma relação de intimidade mesmo com Cristo, em amor e justiça. E a gente não pode esquecer do porquê que é muito mais fácil a gente ser inimigo de Deus tendo amigos no mundo, porque a gente esquece da justiça, né? Tem amigos nossos, a gente pode ter chegados no mundo, né, colegas, que não são amigos em justiça, não é aquilo que não é justo. Injustiça é aquilo que agrada a Deus, aquilo que a gente tem que saber o que é errado e é certo. Amor e justiça. Ter aquela intimidade com Cristo em amor e justiça. Em amor, né, porque Jesus nos amou, Ele pede para que a gente ame um ao outro. Jesus, ele traz a mensagem do amor, e Ele também traz a mensagem da justiça, né, que o Pai ele é amor, mas Ele também é justiça. E para finalizar, né, aquele versículo que a gente diz de Provérbios, que gesto de amor, né, Jesus está falando aqui no primeiro, né, de alguém dar a própria vida. A gente lembra do versículo em Provérbios: um amigo dedica sincero amor em todos os momentos. E que gesto de amor maior, né, Jesus, o amor incondicional, Jesus demonstrou conosco. A morte na cruz, Ele se entregou por nós. E para finalizar, a gente precisa entender que essa frase, né, que eu trouxe não, pelo amor de Deus. Imagine o privilégio de ser chamado por Ele, amigo de Deus. A gente tem o privilégio de ser chamados amigos de Deus, porque Cristo nos chamou amigo dele. A gente não é servo, a gente não é distante, a gente
Cristo não está nas nuvens, Ele é nosso amigo. A gente pode dividir todos os momentos, todos os acontecimentos. Então, esse imaginário privilégio de ser chamado por Ele já acontece, assim quando a gente entrega nossas vidas para Cristo. Ele quer que a gente mantenha esse contato próximo com Ele, esse contato de intimidade, de amor, de um amigo próximo. Porque essa é a vontade de Deus, né? Como Deus criou, de sermos conectados. E Jesus, Ele vem para reaver isso, né? Para trazer de volta esse significado, de sermos amigos de Deus. Amém?